Aleluia. Hoje nós iremos falar sobre o verdadeiro avivamento. O título da mensagem é O Avivamento Autêntico. Sim, porque o inimigo é um falsário. Ele sabe fazer o jogo da imitação. O diabo, ele é perspicaz no engano. Ele tem o ardil de alguma maneira, entrelaçar as pessoas. Domingo passado, nós estivemos falando a igreja de Colossos, quando o apóstolo Paulo é levantado por Deus ali para falar que aquela igreja precisava ter cuidado com o enredo do maligno, para eles não serem enredados em doutrinas de demônios e serem influenciados pela cultura do mundo, pelo paganismo, pelo misticismo. Esse ecumenismo já é desde a igreja primitiva. E hoje nós vamos falar sobre o autêntico avivamento. O que é avivamento? Será que é uma movimentação, muito barulho, as pessoas rodopiando, pulando, gritando? Será que é isso? O que a Bíblia nos revela sobre o avivamento? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico. Abra sua Bíblia em Levítico 6, de 8 a 13. Isso mesmo, abre a sua Bíblia. Desde pequenininha já vai aprendendo. Levítico 6, de 8 a 13. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de amor, eis aqui o teu povo, chamado pelo teu nome. Eis aqui a minha vida, Senhor. Queremos te pedir, usa-me, saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto de eternidade a eternidade, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, acabamos de ler um livro que pertence ao Pentateuco, Antiga Aliança, mas que para nós revela muito sobre o que Jesus veio fazer, Toda a Bíblia aponta para Cristo, mas se tem um quesito necessário, dentro do avivamento, esse se chama o fogo no altar. E aqui nós vemos uma direção que Deus dá, uma instrução. O livro de Levítico, ele diz respeito aos levitas e é um verdadeiro manual sobre as atribuições e responsabilidades dos sacerdotes de Israel. Orientações quanto ao que deveriam fazer, o que eles estavam proibidos de fazer, a fim de demonstrarem o zelo do Senhor e honrarem a sua santidade diante de Deus.
Então, estamos vendo que era necessário este tempo na humanidade, como falamos, na régua cronológica da humanidade, né? Que a gente olha Adão por Adão, o primeiro Adão entrou o pecado, mas Deus já tinha um plano de salvação. Depois Deus levanta Noé, e aí Deus vem com o dilúvio e reseta a humanidade. E aí vem Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, mostrando a respeito da aliança. Ou seja, a aliança de Deus para com a humanidade veio antes mesmo da lei. E em Moisés, nós vemos aqui o rigoroso manifesto da lei. Dentro desse manifesto da lei, nós vamos ver que ela é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Porque, queridos, havia ali um ritual contínuo, uma responsabilidade sacerdotal de manter o fogo aceso no altar. Sim, há uma ênfase neste texto de que o fogo deveria ser mantido aceso. E como nós hoje, na nova aliança, podemos manter o fogo aceso em nossas vidas? Isso é avivamento. Isso significa avivamento. O avivamento não é apenas quando uma multidão está se movendo num revestimento do Espírito Santo, em que acontecem prodígios, milagres e os sinais são manifestos na terra. Sim, isso também é. Mas o avivamento começa dentro de um homem, dentro de uma mulher, quando o coração começa a queimar por Deus, quando a chama do fogo, da paixão por Cristo está acesa, quando tudo que te move está ligado com o seu Senhor. Sim, o que o fogo representa para nós é exatamente a presença de Deus. O fogo é isso, o verdadeiro avivamento significa mais da presença de Deus. No capítulo 9 de Levítico, Arão apresenta lá o primeiro bezerro para ser sacrificado ao Senhor. Era ali o animal que seria morto, o sangue dele seria derramado, e aquele animal seria oferecido como um holocausto. E aí nós vemos nos versos 23 e 29, 23 e 24, quando Moisés e Arão entraram na tenda do Senhor, o fogo de Deus consumiu todo o holocausto, um bezerro. E aí nós vemos de onde que vem a idolatria, de onde que surgem as falsas doutrinas. O diabo sempre vai pegar algo autêntico e vai trazer, vai deturpar, vai fragmentar, vai colocar algumas coisas, vai acrescentar algumas coisas para trazer engano. De onde que você acha que o povo inventou juntar todo o ouro e fundir um bezerro para adorar a Deus? Porque neste holocausto um bezerro foi aceito pelo Senhor, mas este bezerro estava apontando para Jesus, para o sacrifício de Jesus, o único realmente que importa para a nossa salvação. Era apenas um rito em que Deus estava falando, está tudo adequado. Os sacerdotes fizeram conforme a lei, observaram os detalhes, estão limpos, e a limpeza era externa, as vestes tinham que ter todos os símbolos, no peitoral de um sacerdote tinha um éfode, tudo isso sombra, representações, simbologias, e eram necessárias na régua cronológica da humanidade, eram necessárias todas essas coisas para que pudesse ser compreendido o plano de Deus no decorrer de tudo. Então o sobrenatural entrou no natural, o visível entrou no invisível, né? Aquilo que Deus faz sempre vai ser visto em nosso meio, mas primeiro começa no coração dele, de cada homem, no coração daquele que está ali como um instrumento do avivamento do Senhor. Deus manifestou a sua presença no meio do fogo.
Aí, ali, era como se a gente estivesse aqui adorando, né? E aí, Deus manifesta trazendo um fogo. E isso é porque Ele aceitou a adoração. Na antiga aliança, né, dentro de toda a orientação de Levítico, havia um sacrifício ali, um animal morto. E o fogo de Deus vinha e consumia, ficava só as cinzas. O sobrenatural entrando no natural, o invisível entrando no visível. Deus manifestou a sua presença no meio do fogo em outros momentos também. Na palavra de Deus, nós vemos a experiência de Moisés. Moisés viu o fogo de Deus, a glória de Deus. Havia ali uma sarça que queimava. Queridos, Deus sempre vai usar das coisas naturais. Sabia que no deserto, a sarça queimar é uma coisa natural? Porque o deserto não vê água, né? E o sol racha. Então a sarça vai ficando seca, seca, de repente, dá um fogo. Isso é natural. O que havia de sobrenatural naquela sarça é que o fogo não parava de queimar. A sarça não se consumia. Porque no natural tem aquele fogo, rapidinho ele apaga. É o famoso fogo de palha. A adoração no natural, ela é muito rápida, ela é rasa. Aquele que está com muita rapidez, numa necessidade, impaciente com as coisas de Deus, ele é raso. É um fogo de palha. Quando você busca a Deus com toda a intensidade, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, sabe, com todo o seu ser, você começa a ter uma constância. Você começa a ter um equilíbrio que sempre, haja o que houver na sua história. Você está lá nos altos, lá nos baixos, você tem uma coisa que é a sua constância com Deus. Você recebeu uma má notícia, as coisas estão indo de mal a pior, você continua vindo adorar o seu Deus. Você recebeu uma promoção, as coisas começaram a melhorar, parece que, né? O Senhor sorriu para você, você continua adorando a Deus. Assim é o avivamento, o autêntico avivamento. O fogo não se apaga. Nós continuamos desejando mais de Deus. Nós sabemos que Ele tem mais para nós. Há muito mais de Deus para nós, queridos. Nós sempre nos encontramos com essa santa expectativa que há mais de Deus para a sua vida, há mais de Deus para a sua história. Não se contente nesse lugar raso. Então, no fogo da sarça, Moisés ouviu a voz de Deus dizer: ei, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é santo. Tem muita gente que pode entrar dali, aqui para dentro, e sair do mesmo jeito que entrou? Tem. Nos dias de Jesus, muitos estiveram perto dele, ouviram as pregações, viram os milagres, não foram transformados. Exemplo disso, Judas. Caminhou intimamente, sentou à mesa com Jesus, desfrutou da intimidade como um discípulo. O que é que faz diferença entre alguém que realmente é transformado e alguém que não é transformado? É o coração. É o que está dentro do seu coração. Eu não posso ver o seu coração. Eu posso ver nos seus olhos. E tem um Espírito Santo que habita em nós que muitas vezes nos dá discernimento. Eu gosto de conversar olhando nos olhos. Os olhos são a janela da alma. Já viu gente que você conversa com ela e ela não te olha? Está sempre... Por quê? O Senhor nos chamou para sermos clarividentes. Sim, sim, não, não. O que passar disso é sombra de variação. Provém do maligno. A Bíblia é clara. O fogo tem que queimar. E aqueles que carregam a chama acesa estão em constante transformação, porque o fogo santo do Senhor purifica o nosso coração. Porque não se engane, este mundo mal às vezes traz algumas coisas ruins que entram. As pessoas nos fazem mal, o engano, as pessoas trapaceiam, elas dizem que vão fazer uma coisa e fazem outra. Você espera algo de alguém e recebe o contrário, isso se chama frustração.
Isso se chama traição. Tem coisas assim que estão acontecendo a todo momento, mas o fogo santo do Senhor nos purifica, nos limpa. Não guardamos mágoa, não desejamos vingança. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Ele é o nosso vingador, porque Ele é justo. De tudo, a palavra nos diz que haverá uma paga. Haverá sim uma balança, tem um prumo sendo colocado na terra, mas não cabe a nós, entende? Nós não somos juízes uns dos outros. Nós estamos aqui para sermos uma tocha acesa, iluminando a terra, aquecendo o coração das pessoas, dizendo a elas: muda de vida. Deus quer transformar a sua história. Elias também experimentou do fogo santo do Senhor. Elias, no Monte Carmelo, ele enfrentou homens sem escrúpulo nenhum. Eram adoradores de Baal e de Acera. E eles não tinham reservas para oferecerem sacrifícios às suas deidades. Tudo, davam tudo. E hoje nós vemos, lá no mundo, as pessoas às vezes pagando valores altíssimos para, enfim, fazer uma obra de feitiçaria, para amarrarem uma vida, para destruírem um casamento. Coisas terríveis, obras de magia negra. Vemos pessoas envolvidas com isso, é uma realidade. A internet está cheia disso. Mas deixa eu te dizer, queridos, o maligno, o preço que ele cobra é com a morte, é destruição. Ele pode oferecer qualquer coisa que esse mundo tem. Ele ofereceu para Jesus, para o próprio Jesus, ele ofereceu os reinos da terra. Você acha que ele não podia dar? Claro que podia, era uma tentação. E Jesus disse não. Porque, queridos, nós precisamos ter bem certo para nós. O fogo não pode se apagar. É o fogo do amor e da paixão por Cristo dentro do seu coração que vai te resguardar do engano, que vai te livrar de entrar em becos sem saída. Há só um caminho que salva a vida de um homem, e esse caminho se chama Jesus, o sacrifício dele na cruz. Então Elias ali, diante de uma multidão de pessoas, e Elias venceu. Elias parecia estar sozinho, sabia? Haviam ali sacerdotes, entre aspas, aqueles que sacrificavam as suas deidades, e era Elias sozinho contra eles no Monte Carmelo. Nós estivemos lá. E do Monte Carmelo, você sobe, é de lá mesmo que você enxerga o Vale do Armagedon, que a Bíblia diz que vai acontecer uma última batalha. Bom, será uma batalha entre o exército de Deus e o exército do mundo, do maligno. Hoje a gente começa a visualizar melhor como isso vai se dar. Hoje, com a tecnologia, a gente começa a compreender que está muito próximo de acontecer. Entende? Entende que Jesus está à porta? Entende que você precisa pegar o braseiro? Há ainda uma brasa, e a Bíblia diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega. Às vezes você está meio assim, arrastando na sua vida de fé, com dificuldade de buscar a Deus. Parece que está pesado, você ora, parece que o teto está de bronze. O que você veio ouvir nessa noite é que tem sopro de Deus para aumentar esse braseiro. O fogo não pode se apagar. Deus tem interesse em nos fazer queimar, mas precisa haver um clamor. Ele precisa ouvir de você, de dentro do seu coração, esse desejo. Elias era um profeta que estava totalmente entregue nas mãos do Senhor. Ele clamou a Deus e Deus se manifestou. Sabe o que aconteceu? Um fogo do alto veio e queimou todo o holocausto. E Elias ainda usou de ironia. Ele falou, vocês acreditam aí, vocês se sacrificam, vocês se cortam, vocês estão fazendo o diabo a 4
para servir essas deidades, então agora chama a chuva. Faz o fogo cair do céu, faz acontecer. Só que eles se cortavam, eles faziam todo o ritual deles e nada acontecia. E Elias estava lá, só olhando. Aí Elias falou, agora eu vou mostrar quem é o Deus verdadeiro. Por que que Deus permitiu tudo isso acontecer? Porque Deus quer se manifestar. Deus quer se mostrar, Ele quer ser conhecido. Deus queria tirar um engano do meio de Israel. Havia muitos ali adorando a Astarote, a Baal, e eram um povo selado para adorar ao Senhor da glória. Então, quando Elias começou a clamar, e ele falou, coloca água no altar, vocês não conseguiram não, né? Agora no altar do Senhor, pode fazer uma vala ao redor do sacrifício, e enche de água. E assim foi feito, e Deus aceitou o sacrifício, e o fogo lambeu. A Bíblia diz que o fogo veio e lambeu a água que havia sido derramada numa vala. O fogo é que faz a diferença entre o santo e o profano. Quando o verdadeiro avivamento acontece, a primeira coisa que Deus faz em nós é derrubar os pedestais, é acabar com os ídolos, com as convicções ideológicas, também com as pretensões religiosas, com as falsas motivações arrogantes e egoístas. Deus vem e nos separa para Ele. O que é que te atrai a Deus? Qual é a motivação? O que é que te faz sair da sua casa e vir cultuar ao seu Deus? Existe alguma falsa motivação? Existe algo que não está de acordo com a palavra? Você sabia que Deus condena a hipocrisia religiosa? Nós não podemos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Vamos para Lucas, no capítulo 11, do versículo 37 ao 39. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. O fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Essa palavra do Senhor, ela foi bem direta. Jesus, como sempre, cirúrgico. Obviamente, ele já não se lavou cerimonialmente para quebrar um paradigma, para mostrar o tempo das sombras está se esvaindo. O tempo daquelas coisas que eram apenas para apontar para mim está passando, porque eu vim e eu estou cumprindo a lei. E aí ele começa a falar, tudo isso que vocês estão realizando não passa de meras coisas externas, de hipocrisia. Aqueles que vêm de fora acham que vocês são santos, acham que vocês são a resposta de Deus na terra, a representação de Deus na terra. Mas Deus conhece o coração de vocês. Vocês agradam a Deus da boca para fora. São como sepulcro caiado. Jesus estava falando com aqueles fariseus. Havia também aqueles, queridos, que para evitarem o farisaísmo, porque os fariseus eram aqueles que tinham todo um cuidado com a lei. Eles queriam ali observar na entrega do cominho, eles eram minuciosos. Só que eles se esqueciam do coração, do fogo ardendo no coração. Mas também tem o outro extremo, porque o diabo mora nos extremos. O Espírito de Deus nos dá equilíbrio. Ele nos dá coragem, ele não é espírito de covardia, mas de coragem, de intrepidez e equilíbrio. No equilíbrio mora a força, o poder de Deus. Agora, os extremos, você precisa dar um passo atrás e observar tudo que é demais, excessivo.
sabe, doentio. Deus dá os seus sinais, Ele mostra. Então, havia o outro extremo, que era a falta de reverência. Fazer de qualquer jeito, de qualquer modo, não observar a instrução da lei. Sim, esse é o tipo de atitude que atropela o tempo e o modo de Deus fazer as coisas. Saul desobedeceu ao Senhor, oferecendo um sacrifício em vez de esperar que Samuel o fizesse. E quando Jonatas e Saul lideraram os israelitas e venceram a batalha contra os filisteus, Saul novamente desobedeceu ao Senhor, não cumprindo a sua ordem de destruir os amalequitas por completo, de não levar nenhum despojo, mas queimar, destruir tudo. Saul pensou: eu posso ser irreverente, eu posso atropelar as coisas. Samuel sacrifica, mas eu posso fazer. Eu faço no lugar dele, está demorando demais. Foi lá e sacrificou, foi lá e desobedeceu. A irreverência, ela sempre vai preceder a queda. O orgulho precede a queda. A soberba precede a queda. Não à toa, a palavra de Deus diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça maior aos humildes. O Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é a própria humildade em nós. Sempre que você for tomado por um rompante de o meu ego, fui ofendido, vou devolver na mesma moeda, segura, seja humilde. Se alguém vier para te humilhar, dentro de você diga: Senhor, eu vou me calar por ti, eu vou revelar quem tu és. E é Deus quem vai entrar na sua causa. É Deus quem vai te honrar. A Bíblia diz que Deus, aqueles que recebem desonra, Deus dá dupla honra. Espera, confia. Saul não esperou, não confiou, atropelou as coisas. E sabe o que aconteceu, queridos? Deus o rejeitou. Quando Samuel orava por Saul, porque o coração do profeta estava intercedendo, Deus falou: Samuel, parou, chega, não tem que orar mais, eu já o rejeitei. E às vezes Deus fala conosco algumas coisas assim. Tem coisas que você ainda está persistindo, e você está aí vendo que não muda, está num ciclo, e você está sempre achando que Deus vai mudar. Chega um momento que Deus fala: ei, deu, eu já rejeitei. Agora olha para frente, deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, olha para Jesus, ouça a instrução dele, e você estará seguro. Vamos para 1 Samuel 15, 22, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que você obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus valoriza mais um coração humilde e obediente do que grandes sacrifícios. Tem gente ainda numa mente religiosa de que eu vou sacrificar, eu vou pagar promessa, eu vou fazer um voto. Tem gente até entendendo o propósito do jejum deturpadamente. Eu vou fazer um jejum para ganhar de Deus o que eu preciso. Não, não é isso. O jejum é você enfraquecer a sua carne, para você deixar essa via de comunicação desimpedida. O jejum é para você abrir o seu espírito, jejum e oração, para você receber na fonte direção para aquilo que Deus quer que você faça. A autoridade e direção. A obediência caminha de mãos dadas com a autoridade. Quem é obediente anda com a autoridade. Sabe o que acontece quando você é obediente a Deus? Você entra para fechar um negócio, a autoridade do Senhor vai com você, você encontra favor.
Você está para visitar um cliente, às vezes várias portas já se fecharam, mas você resolveu ser obediente. Você vai, é Deus quem vai à sua frente. É Deus que vai quebrando todo ferrolho, todo impedimento. O seu papel é obedecer, queridos, não é sacrificar. Jesus já sacrificou. Ele sacrificou, o Cordeiro de Deus se entregou. O sacrifício dele é único e suficiente para te fazer viver a vida de Deus aqui na terra. Para te fazer viver o seu propósito aqui na terra. Então Deus valoriza muito mais a submissão à vontade dele do que qualquer outro ato que você possa fazer posteriormente. Saul quis consertar as coisas posteriormente, mas o estrago já estava feito, né? A abnegação vai te fazer levar, às vezes, confrontar questões suas mesmo, que você já está percebendo. Tem gente que tem mais dificuldade de ser humilde, outros já tem mais facilidade, mas o fato é que o chamado de Jesus é contra o nosso ego. Ele falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos para Levítico 10, de 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Eles morreram perante Deus. Eles morreram na presença de Deus. Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Gente, altar é coisa séria. Servir a Deus é maravilhoso. Mas Deus zela pelo nome dEle, Deus zela pelo povo dEle, Deus zela pela palavra dEle. Nadab e Abiú acharam que podiam fazer de qualquer jeito. Eu posso viver lá no furdunço do pecado e entro na casa do Senhor e está tudo ok. Vou servir, vou fazer, olha o rigor. Não me arrependo. Vou viver na vida de pecado e não estou me arrependendo, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Se caiu, arrepende-se, levante-se, prossiga. O problema é escolher a vida de pecado e querer servir a Deus. Nadab e Abiú morreram, eles foram consumidos, queimados vivos, o fogo do alto caiu sobre eles. O texto bíblico não revela objetivamente o que era esse fogo estranho, mas fato é que aquela era uma oferta corrompida, maculada pela desobediência, imprudência, pela desonra. Era um braseiro que não tinha conexão com o fogo legítimo de Deus. Uai, pastora, tem outro fogo sem ser o de Deus? Tem um fogo. Sem Jesus, esse fogo nos consome. Tem fogo da lascívia, tem fogo da maldade, tem o fogo homicida, tem o fogo da sexualidade, da prostituição, da impureza sexual. Tem muito fogo. Mas o que é que nos protege desse fogo? O fogo de Deus. O fogo do altar de Deus, que queima continuamente, que nos purifica, que nos faz ter nojo do pecado, que nos faz ser separados. Sabe o que é isso? Saber que a sua vida é para ser consagrada. Você foi chamado por Deus, tem prazeres muito melhores do que esse que o fogo estranho te oferece. Tem coisas que a gente não tem nem como falar, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou em coração de homem algum, homem natural,
o que diz a palavra, porque no sobrenatural nós já estamos experimentando os mistérios de Deus nessa terra. Essa presença, essa comunhão. No hebraico original, quando tem lá a palavra estranho, que a gente leu aqui, está zaram. E essa palavra, ela significa vindo de fora. Talvez esse fogo tenha sido tirado de brasas do lado de fora do santuário e não do altar. Como que dizendo, qualquer fogo serve. Tem gente que louva, às vezes, deixa queimar, mas sem ser o fogo do Espírito Santo. Só Deus sabe. Nós não conseguimos ver como Deus vê, mas a palavra dele nos legitima. O que essa palavra está dizendo é, como uma pessoa pode pensar que vai adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer modo? E que Deus tem que aceitar. Ele entregou o Filho dele. Jesus não fez de qualquer jeito, de qualquer modo. Ele foi até o fim. Ele nos amou até o fim. No Getsemane, ele sentiu a agonia, a dor. Ele sentiu a nossa dor. Ele suou sangue. Ele andava de um lado para o outro. Você imagina qual é essa aflição? Talvez você já tenha sentido algo próximo disso. Quando você recebe uma notícia, quando a tristeza bate na sua porta, quando a saudade de alguém que já se foi, quando o desespero de uma escassez, de um problema que parece não se solucionar, e você anda de um lado para o outro, sem ter para onde correr. Você tem um lugar para correr, corre para Jesus, corre para Jesus. A Bíblia nos fala que ali no Getsemane, os discípulos não puderam vigiar com ele, mas Deus enviou os anjos para o servirem. Deus envia anjos para nos servirem. Deus envia anjos para nos servirem. O próprio Espírito de Deus que habita em nós, nos consola, nos faz ser restaurados, nos levanta do pó. Queridos, não é de qualquer jeito, precisa haver santidade em nosso meio. Deus está nos chamando a este lugar porque Ele está enviando reforço. Deus só envia reforço de onde tem esforço. Quando Ele vê que tem esforço em nosso meio, buscando santidade, se esforçando para abandonar as antigas práticas, Deus manda revestimento, Deus manda reforço. Revestimento é como um casaco, você está vestido e você põe um casaco por cima. Você já tem o Santo Espírito, mas Deus quer colocar mais da presença. Ele quer trazer mais fogo do Espírito. Ele quer te fazer carregar de um poder maior. Ele quer sim usar a sua vida para manifestar os sinais e prodígios. Não como o alvo da pregação, mas como um selo, uma confirmação da palavra. É para isso que funcionam os sinais e prodígios. Eles acompanham. Eles não vão à frente. Você não vem aqui para ver sinais e prodígios. Você vem pela palavra. E Deus envia sinais e prodígios para aqueles que estão vivendo a palavra. Isso é fogo santo. Agora, fogo estranho é o que o inimigo faz. Ele passa o carro na frente dos bois. Ele atropela os princípios. Ele quebra os princípios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus estiver contra nós? Quem poderá fazer algo? Essa palavra para nós é algo que nos lembra de que nós precisamos buscar mais da presença de Deus. Ele está de braços abertos para nós. Sim, há muito mais, Ele quer derramar muito mais, mas Ele está nos ensinando o caminho para isso. Vamos para João 4, de 23 a 24, estamos caminhando para o final da mensagem. Redobre a sua atenção. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso. Esteja mais preocupado com o que sai do seu coração do que com as coisas externas. Eu vou adorar, eu vou me derramar, que eu quero que todos saibam e vejam que eu sou um verdadeiro adorador. Isso só vai valer se o que está no seu coração é autêntico no Senhor. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não é uma coisa externa, entende? Cada um com a sua identidade. Às vezes nós vemos aqui na igreja cada um se manifestar de um jeito, aleluia. Deu vontade de pular, de sorrir, de chorar, de gritar. Há liberdade onde há o Espírito. Nós não estamos aqui para julgar, você viu? O outro nem palma dá, você acha que está avivado? Avivamento não é o barulho que você faz, mas é a obediência e o fogo que está no seu coração. A nossa adoração deve partir do mais profundo do nosso ser e não se tornar um cumprimento de meros ritos formalistas. E deve ser conforme a verdade de Deus e não segundo as intenções da nossa mente. Nós estávamos ali passando o último estudo do batismo, consolidando as vidas que domingo serão passadas aqui nas águas do batismo. E eu falei que o maior avivamento, a maior comunhão que existe do ser humano é quando os seus pensamentos convergem com os pensamentos de Deus. Quando você começa a pensar as coisas do alto, você começa a pensar as coisas de Deus, o que Deus pensa. Sabe o que vem assim, você fala, opa, isso não vem de mim? Você começa a reconhecer, opa, a mente de Cristo tem para nós a mente de Cristo. Isso é avivamento. Desejar as coisas que estão no coração de Deus. Pensar os pensamentos de Deus. Irmãos, nós precisamos nos aperfeiçoar para aquilo que está por vir. A história está mais dinâmica do que antes. Sempre foi dinâmico, mas agora está mais. E Deus está falando. É para ontem. As coisas estão acontecendo. E nós estamos vendo. Deus está conosco nessa jornada e Ele quer que sejamos aperfeiçoados. Mas só pode ser aperfeiçoado aquele que entende que é imperfeito, que precisa arrepender dos seus pecados. O que nos nivela diante do Pai não é que o pecado de um é esse, o pecado de outro é aquele. Ninguém precisa se sentir maior ou menor na casa de Deus. Somos todos pecadores. O que nos nivela é que nenhum de nós poderia pagar o preço do pecado. Jesus era o único, foi lá e pagou. Agora é você e o Senhor. É na sua sinceridade. Quando Deus nos dá algo e nós valorizamos, automaticamente isso se valorizará. Deus te deu um chamado precioso, valorize. Sim, precisamos aprender sobre coletividade. E isso tem a ver com a chama acesa, com certeza. Ninguém é avivado sozinho. Nós vivemos numa sociedade que é muito egoísta. Cada vez mais, as pessoas estão mais solitárias e egoístas e pensando em si mesmas. Então, eu quero um fogo, Deus arde seu fogo em mim, mas isso só pode acontecer na comunhão dos santos. Você vem com a sua chama acesa, você, eu, e nós juntamos, e esse fogo vai aumentando, e aí chega às narinas de Deus. Entende? Nós atraímos a mão de Deus juntos. Deus precisa trazer, a unidade atrai a presença de Deus, agrada a Deus. Os nossos pensamentos uns sobre os outros precisam ser bons. As nossas palavras. Sabe o que faz Deus se retirar? A maledicência. É uma coisa que a Bíblia diz que é terrível diante de Deus. Um irmão colocar o outro contra. Sabe? Essas coisas nós precisamos nos guardar. Porque isso protege a chama. Isso nos protege, queridos. Precisamos estar preparados para o que há de vir.
João Batista tinha essa chama acesa. João Batista não se enquadrou nos moldes religiosos dos seus dias. Ele vivia no deserto. E porque às vezes a gente pode deturpar obediência com um gesso. Ser obediente a Deus não é a mesma coisa que estar dentro de um sistema religioso, ok? É bem diferente. Vou dar o exemplo de João Batista. Ele batizava as pessoas que se arrependiam no Jordão, ele passava as pessoas ali. E aquilo era totalmente novo. As pessoas na antiga aliança, quando elas se arrependiam, elas iam, compravam um animal ou pegavam do próprio terreiro e levavam no templo para sacrificar, para perdão de pecados. E João Batista, então, ele estava ali trazendo uma nova forma de se movimentar no mundo espiritual. Sim, João estava completamente fora do sacerdócio, no formato que havia ali no seu tempo. Na busca pelo topo, muitas pessoas se esqueceram dos fundamentos, e nós não podemos nos esquecer deles. E aí nós vemos uma falta de, vamos dizer, Deus veio quebrando um padrão. Todas as vezes que os homens quebram os princípios de Deus, Deus vem e muda um padrão. O que acontecia nos dias de João Batista? Caifás e Anás eram sumos sacerdotes em Jerusalém, os mesmos que condenaram a Jesus, fizeram de tudo para condenar. Mas como assim, 2 sumos sacerdotes? Não é assim que a palavra diz? Era só um, era para ser um, mas tinham 2, porque já haviam ali interesses. Roma era quem ordenava e escolhia quais seriam os sacerdotes. Havia uma mistura de interesses. E João estava fora disso. João estava completamente fora do padrão. Lembrando que ele era filho de Zacarias, um sacerdote no templo. E a mãe dele era Isabel, que era descendente de Levi. Está vendo que Deus não quebra princípio? Os princípios que Ele mesmo impõe, Ele não quebra. Mas Deus muda padrões. João Batista, então, estava trazendo um novo padrão, abrindo e preparando o caminho para Jesus. Quando os homens quebram os princípios, Deus muda padrões. Sim. E quando a gente olha também lá em Roma, que havia também uma tetrarquia, né? Nós víamos ali que nessa tetrarquia, na região da Judéia, tinha Herodes Felipe, Pilatos e Lisânias. Era um poder dividido em 4 figuras. E eles estavam, você percebe que no processo de julgamento de Jesus e na crucificação, estavam todos, eles eram meio inimigos. Mas na hora de sentenciarem Jesus, eles uniram forças. O império das trevas sempre une forças contra aqueles que pertencem a Deus. E Jesus então foi ali crucificado injustamente. Assim tinha que acontecer para que ele pagasse o preço do nosso pecado. Por isso Deus levantou João para preparar o caminho, porque naquele modelo em que o sacerdócio estava sendo exercido, estava completamente corrompido. Nos dias de Jesus, queridos, havia cerca de 500 sinagogas em Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que Deus estava com João Batista. Vamos para Mateus 3, de 2 a 3, para a gente finalizar. João Batista dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele.
Por isso Deus levantou. E a Bíblia diz que a palavra de Deus estava com João no deserto. Ela não estava em Roma, ela não estava no trono de César, ela não estava com Anás, muito menos com Caifás, nem mesmo nessas 500 sinagogas que tinha em Jerusalém. A palavra de Deus estava com João no deserto. Deus quebrou um padrão, porque estava virando uma chave. Nós estamos neste tempo de virada de chave, queridos. Nós precisamos estar atentos. O reino está em nós, dentro de nós, mas será manifesto neste mundo para que todos os olhos vejam. Deus é fogo consumidor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Sabe, retenha essa graça de Deus sobre a sua vida. Tudo que nasce no temor do Senhor, o princípio da sabedoria, o Senhor vai nos capacitando. Queridos, vamos Mateus 24, 12, para finalizarmos. Aqui, nós temos a instrução, Mateus 24, 12, vai falar que o amor de muitos irá se esfriar. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas estão deixando de testemunhar sobre Jesus, deixando de testificar de Jesus, pois deixaram o amor esfriar. O fogo está se apagando em muitos corações. Percebe, nesses últimos dias, essa obsessão pelo falso profeta, o anticristo, foi só o Papa Francisco falecer que começou de novo um alvoroço na internet. E nos comentários, tudo que aquelas pessoas estão ali falando, você percebe que há um interesse, uma obsessão muito maior pelo anticristo do que paixão por Cristo, do que busca por santidade, do que fogo santo no altar. Nós precisamos estar prontos. A candeia tem que estar acesa, tem que ter azeite na botija, porque o noivo está voltando. Jesus é o nosso Senhor. Ele não está no lugar comum das especulações, Ele está no quebrantado coração. Quando nós olhamos para todos esses sinais que nos rodeiam, a voz que não para de clamar é: mantenha a chama acesa no seu altar. Não deixe o fogo se apagar. O que é que muitas vezes se mostra como uma ameaça que pode apagar o seu fogo? Decepções, frustrações. Talvez você pediu algo para Deus e ainda não aconteceu. Talvez você veio para a igreja e amou essa comunidade, mas de repente alguém te frustrou. Você depositou expectativa na pessoa errada. O único que você deve depositar toda a sua confiança é Jesus. Eu queria te convidar